Tui, aqui certa vez, acho que foi em 2014, 2015, teve um movimento em Campinas de liderança de jovens e adolescentes que tinha o nome de Juventude Livre. Foram de diversas denominações, presbiteriana, batista, nazareno, pentecostal, reformado. E nesse movimento eu tive um bate-papo com um pastor de jovens que, de certa forma, ele tinha um ministério sólido dentro da igreja da qual ele pertencia. E a gente uma vez sentou para conversar e eu acabei conversando com ele sobre algumas dificuldades e anseios dentro do Ministério de Jovens e Adolescentes no período que eu e minha esposa tivemos à frente. E ele me disse uma frase que eu guardei, me chamou a atenção. Ele disse assim, que o Ministério de Jovens é aquele móvel antigo, empoeirado no canto da sala, que ninguém sabe o que fazer com ele, dentro das igrejas. Como é que você enxerga o cenário do Ministério de Jovens dentro das igrejas, de uma maneira geral? Por que muitas igrejas e líderes ainda têm dificuldade para promover um ministério de juventude sólido e de saber como conduzir essa nova geração, né? A gente percebe que a maioria das igrejas elas lutam com revitalização do Ministério de Jovens, né? Como é que você enxerga esse cenário? Olha, como você iniciou, né, o podcast de hoje, você falou das dificuldades Uhum, e realmente dos dados que apontam, né? Tem pesquisas americanas, uhum, geralmente, uhum, que apontam e falam realmente desse dado e uma porcentagem alarmante dos jovens que quando uhum, entram na universidade eles se distanciam da igreja, uhum, né? E há tempos atrás, acho que meados aí, 2016, eu fiz uma escola bíblica em que o tema da minha escola bíblica era fé de quem? uhum, No intuito de provocar eles, de saber que a fé deles, se ela era pessoal ou era a fé dos seus pais. uhum, Né? O que acontece grandemente desses dados é o seguinte, as pessoas vêm numa toada, enquanto o pai está lá incentivando e levando, uhum, né, nas programações da igreja, com os pré-adolescentes, as crianças, os adolescentes, aí tá ok, porque tá lá, tá meio mascarado, né? Alguns são muito fervorosos e eles são realmente crentes é, bem comprometidos, mas outros estão vindo aqui só na onda, né? E uhum, na obediência aos pais, que tem que fazer, independente disso, né? A gente fala assim, pai, você tem que fazer a sua parte, uhum, né? Mas aí chega na juventude, eles ficam é, muito independentes, ficam extremamente uhum, independentes. E aí é que vai contar, né? É você que creu nisso mesmo? Seu pai falou que cria nisso, você foi indo na onda. O amigo que está do seu lado falou: Não, eu creio que Jesus ele veio e ele ressuscitou. Mas ressuscitou por quê? É porque ele tinha que ressuscitar. Mas por que ele tinha que ressuscitar? O que prova que ele ressuscitou? O que acontece? Né? Aí a pessoa já fica com caraminhola. Por uhum, quê? Porque a pessoa vai chegar na universidade, os caras vão chegar cheio de pergunta para eles. E aí o professor tem um monte de pergunta que às vezes nem o professor sabe as respostas também, mas quer só instigar. uhum, E aí que fica que nem aquele clichêzão daquele filme, né? Deus não está morto. Nas discussões clichê, é, né? Mas e aí, como é que você está disposto, você está pronto, preparado, como está lá em 1 Pedro, a responder a razão da sua fé? Então, assim, o Ministério de Jovem, ele dá trabalho. Então, para você, eu tenho conversado com muitas pessoas do uhum, Ministério de Juventude. E a gente está aqui, eu estou na Igreja Fonte desde 2010. Comecei uhum, estagiando com jovens em 2010. No final de 2011 que eu assumi os adolescentes. Né? Mas a questão é, aqui tem bastante gente, tem um número grande de uhum, jovens, de adolescentes, tudo mais. uhum, Mas eu tenho falado que mesmo nesses grupos, grandes grupos ou não, o foco da gente tem que ser no discipulado. uhum, O discipulado é onde você sabe se o cara está. uhum, Ele entendeu mesmo a palavra de Deus, ele entendeu o evangelho, ele acolheu o evangelho, ele é comprometido. No discipulado é que você sabe. Então eu tenho falado para várias pessoas que estão em igrejas menores
que é a maior parte da realidade, Uhum. fala assim, olha, eu tenho certeza que você não consegue fazer um baita de um cultão e trazer uma banda X, mas você consegue receber 10 jovens na sua casa, entendeu? Pro líder. Não consegue na sua, vê a casa de alguém da igreja que comporta. Não consegue na casa, vai na igreja, 10 com certeza comporta. E você precisa fazer algo sólido com eles e de alcançá-los. Ah, é aquele imóvel lá esquecido que ninguém sabe fazer. Não, é que às vezes a pessoa sabe o que fazer, mas dá trabalho, a pessoa não É. quer fazer. Entendeu? Ministério com juventude, ministério com adolescente, é tempo junto. Porque assim, o jovem entende a palavra de domingo. Porque ele vai para estudar, desde o ensino médio, Uhum. ele tem várias coisas para tratar. Ele lida com sociologia, ele lida com filosofia, ele estuda aquela física, química, tal. Pô, ele é inteligente. É. Então ele vai no domingo, ele entende a palavra do pastor. Uhum. Agora o Ministério de Jovem, de Juventude, tem que estar disposto a não fazer mais uma programação igualzinha do domingo, só que de outra maneira ali, Uhum. apenas. Mas dá trabalho. É. Dá trabalho fazer o quê? Acompanhá-los, dá trabalho. Mas ao mesmo tempo, são recursos. Uhum. Eu falo pro pessoal, eu falo assim, cara, por que eu vou desempenhar a mesma coisa que acontece no domingo, no sábado? O jovem já entende a palavra do domingo. Uhum. No sábado, eu tenho que fazer uma reflexão voltada para a área dele, né, para o que ele está vivendo hoje, Uhum. mas que gere para ele o quê? Comunhão com aqueles que são da mesma fase que ele, porque Uhum. ele fica a semana inteira na faculdade. Uhum. Com a galera fazendo o quê? Acaba a aula, vamos ali no barzinho rapidinho? Uhum. Vamos ali fazer alguma coisa junto? Coisas gostosas que fazem parte do Uhum. cotidiano. Aí a gente chega aqui e a gente quer entuchar mais uma aula pra galera. Uhum. É. E não fazer assim, não, vamos ali conversar e Uhum. bater um papo também. Né? Vamos ali passar tempo junto também. Vamos ali tomar uma água de coco, a gente para uma hora lá, a gente faz uma reflexão, Uhum. sabe? É. Dá trabalho. E Ministério É. de Jovem tem que estar colado, tem que estar próximo, tem que escutar o cara de noite, tem que sair para ele falar as coisas. Isso é o Ministério de Juventude. É interessante você falar isso, porque quando eu tive essa conversa com esse pastor, a gente tinha de sábado um jovem. Tinha outros jovens na igreja, mas não participava. E a gente tinha. Era uma pessoa que vinha no sábado, a gente orava e ia embora. Todo sábado. E eu virei para minha esposa e falei assim: eu quero mexer nesse imóvel. Uhum. E nós ficamos 4 anos cuidando de jovens e adolescentes na igreja. E quando a gente deixou a liderança, a gente estava no sábado tendo uma frequência de 30. Uhum. Mas nós começamos com 1. É isso. E eu não sei se a gente vai conversar, né, no geral, né? Mas a gente faz aqui, as conferências que nós fazemos na igreja é justamente para suportar e suprir igrejas que são menores e que têm às vezes uma oportunidade de fazer como eu começo o ministério. É. Né? Nós vamos chegar lá.